acredita. Então aqui, a vitória do Ricardo Nunes tem nome e sobrenome. E a quantidade de eleitores que, impressionante aqui, né, que não foram às urnas, superou a quantidade de quem votou no candidato Boulos, né? Então veja que muita gente desistiu. Esses poderiam, segundo informações aqui, eleitores do Marçal. Então o próprio Pablo Marçal, ele não é todo esse bam que todo mundo imaginava, porque ele poderia inclusive ele poderia sim, se fosse voto transferido, eu poderia estar anunciando aqui de repente até arrastando a vitória do Boulos, por incrível que pareça. Então política é assim, né? Mas o grande líder aqui, e porque eu quero dizer o Bolsonaro, você convidou ele para a festa de aniversário do seu filhinho, da sua filhinha, você comprou tudo que o Bolsonaro gosta, e ele não veio na festa. Só no finalzinho da festa, lá na hora de você dar tchau para os convidados, né, já apagar as luzes para todo mundo ir dormir, aí o Bolsonaro apareceu na festa. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nas eleições de São Paulo. Ele apareceu no finalzinho. E outra coisa, vamos ser bem sinceros. Eu até gostei eu gosto do jeito, do comando do Bolsonaro quando ele foi presidente. Muitos erros, né? Tanto é verdade que ele não foi eleito. Mas ele tem uma... Bom, é um líder também, né? Mas aqui, ele foi contra a vontade. Ele não queria e não quer, né? Ele não queria como candidato o Ricardo Nunes. E ele só veio apoiar porque ele recebeu muita pressão, principalmente nós da imprensa. O Bolsonaro recebeu muita pressão, nós da imprensa, o Congresso Nacional, claro, seus aliados. Ô Bolsonaro, você precisa aparecer em São Paulo. As pessoas estão falando que você não quer o Nunes. Ele não queria mesmo. Mas ele disfarçou tão mal que todo mundo percebeu. Ele veio, nas declarações, ele fala sobre São Paulo, mas 2 vezes em 2 horas. Sabe que ele falou isso? Ele falou mais no restaurante. Ele não cita o nome do Ricardo Nunes. Ele fala a Prefeitura de São Paulo, ele fala do povo, ele fala tal, mas não cita o nome dele. E no cumprimento ele cumprimenta mais o vice, que foi indicação dele, o coronel da Rota, esse coronel da Rota, né? Que está como vice. Que esse quem indicou, é claro, que foi o ex-presidente Bolsonaro. Então o grande líder aqui tem nome e sobrenome, Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, eleito, né, nas últimas eleições, governador de São Paulo, que está fazendo um trabalho bom, não está ótimo, mas está fazendo um bom trabalho, na minha ótica, tá? Eu estou fazendo esse jornalismo comentado, então, na minha ótica, e claro, baseado em fatos, o governador está sendo bom gestor, uma boa gestação. Falei de propósito, né? Gestação, gestação é mulher, eu sei, é para fazer um trocadilho mesmo. A gente tem que digerir aqui conversas e palavras, trocar. Então a gestão do Tarcísio tem sido razoável para boa, não ótima. E uma das questões é justamente isso, que acaba sendo laranja podre na sua gestão, que seria a Enel, que esse assunto chegou a nível Brasil, até o governo federal, uma briga até de política sobre isso. A Enel, que entrou aqui no Brasil, em São Paulo, com porta aberta. Então o governador, ele demorou para tomar decisão, demorou mesmo. Então deu uma queimadinha na sua gestão, mas dá para melhorar, dá para consertar, né? E agora mais ainda com a eleição do Ricardo Nunes, que é seu aliado. Mas o mais importante é que o Tarcísio, quando ele foi convocado ou chamado para apoiar o prefeito, ele fez o seguinte, ele arregaçou as mangas, colocou um bonezinho, né, colocou um tênis, e tipo assim, ô Ricardo Nunes, eu tô indo aí na prefeitura. Quando? Agora. Vamos almoçar juntos. E desse jeito. Foi lá, deixou os compromissos para mais tarde, foram almoçar, tomar café, fizeram planos. Olha, na sua campanha eu vou sair
quase todos os dias com você. Eu vou em qualquer lugar. Onde você for, eu vou. Então, o Tarcísio de Freitas, nosso governador, ele estava mais nessa campanha do que a própria esposa do Ricardo Nunes e a esposa do governador. Eles estavam mais juntos do que ambas as esposas. E isso é muito bacana, isso aqui é um exemplo bom, independente de se você torce para um ou para outro. Então, nitidamente, a eleição de São Paulo, e o Ricardo Nunes falou bem, ele falou muito bem já no início, quando foi falado da sua vitória. Ele agradeceu o grande líder, o maior líder, que é o Tarcísio de Freitas, e ponto final. O maior líder não é o Lula e não é o Bolsonaro, não. O Bolsonaro pisou na bola mesmo. Pisou na bola em São Paulo. Não estou tirando a liderança de ninguém, não. Mas o líder agora é o Tarcísio de Freitas. E não foi ele que procurou, não. Quem dá espaço para malandro, no bom sentido, perde a corrida. Então, veja só, o Tarcísio mostrou mais líder ainda, aparecendo na mídia, porque você está junto com um candidato que é da máquina e não é conhecido. Né? O Nunes, vamos falar, ele não é conhecido, está ficando conhecido. E o seu trabalho está sempre sendo olhado com segundas intenções, tal, mas ele também tem feito um trabalho que é de um gestor normal. Também não estou elogiando, não. Fez um trabalho. A prefeitura faltou fazer muita coisa. Essa questão do transporte público está uma coisa que tem que resolver. Essa questão de infiltração do crime precisa ser investigado, já está sendo investigado, mas precisa colocar alguém ali de pulso forte para comandar isso, né? E agora o Ricardo Nunes vai ter a oportunidade. Agora, sem a força do Tarcísio de Freitas, jamais ele venceria, pode ter certeza. Porque esse homem arregaçou as mangas. Parabéns, governador, e parabéns, Ricardo Nunes. E aquele abraço, né, que ele deu, a gente vê a sinceridade de irmãos mesmo, né, de companheiros, de parceiros de verdade. E o Tarcísio Freitas, todos os comícios, pessoal, vote nele, esse é o cara. Ricardo Nunes, ele não teve vergonha de falar, Ricardo Nunes. E o Bolsonaro, eu acho que ele tem dificuldade de falar o nome de Ricardo Nunes. Então aqui, eu não estou defendendo ninguém, mas o Ricardo Nunes está de parabéns pelas suas primeiras palavras, agradecendo o grande líder, que é justamente ele, Tarcísio de Freitas. Foi o que chamou mais atenção, que vai trazer a união de partidos em torno do prefeito reeleito, que na minha opinião é eleito, né? Ricardo Nunes, do MDB, porque agora sim, é gestão dele, ele que comanda. Um exemplo de consequência imediata é o impacto que essa aliança pode ter na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados em fevereiro. Tudo isso vai refletir aqui em São Paulo. Por isso que eu falei para você cidadão que está me ouvindo agora, não, mas São Paulo, não, São Paulo ele representa tudo, literalmente tudo. A aliança entre o MDB e o grupo em torno do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, comemorou as vitórias de Nunes e sem o ex-presidente Jair Bolsonaro no palanque, justamente pelo que eu acabei de falar, né? Eu não convidaria de jeito nenhum, porque o Jair Bolsonaro, como eu disse agora, ele veio no final da festa com cara de Hong Kong. Então, só para repetir aqui, no discurso após ser sagrado aqui vencedor, Ricardo Nunes agradeceu Tarcísio diversas vezes, mas foi discreto sobre o ex-presidente. Fez muito bem. Bolsonaro não teve papel ativo na eleição de Ricardo Nunes, apesar do seu partido, o PL, fazer parte da coligação. Tinha que fazer, né? Essa situação cria uma mágoa. Já foi observado alguns sinais de ressentimento de Nunes em relação a Bolsonaro, especialmente no primeiro turno, quando Pablo Marçal ameaçou levar Nunes ao segundo turno. Bom, eu não vou ficar aqui comentando isso, porque eu acho que todo mundo já sabe, não é? Então, o mais importante é que nós estamos numa segunda-feira, graças a Deus, todo mundo com o buchinho cheio, né? Menos o ligeirinho, porque eu não almocei ainda. Vocês já almoçaram ou não? Então, o importante, gente, é ser feliz do seu jeito, do jeito que você quiser. Agora, quem disse que rico não pensa no pobre, hein? Agora, para completar aqui, eu sei que vocês vão gostar da última notícia, mas essa aqui é a penúltima, ainda falando sobre a liderança
do PSD, que é do... Eu não gosto desse cara. Por isso que vocês... Eu recebo mensagens carinhosas, porque aqui eu não tenho compromisso com ninguém, né? Eu não gosto desse cara porque ele foi um péssimo prefeito, ele aumentou, ele colocou taxas em tudo quanto é taxa, em cemitérios, agora dia de finados, ele inventou um bocado de coisa que é o tal de Kassab. Esse cara tá rico, milionário, fundou o partido PSD, que agora está na liderança. E o Tarcísio aqui também fortalecido por tudo isso, né? Mas o Gilberto Kassab, que vocês devem conhecer, né? Esse cara aqui, ele é um político profissional, tá pouco se lixando para a população, é minha opinião, tá bom, pessoal? Minha opinião, tá cheio de puxa-saco dele aí, e aliás, todo mundo atrás do Kassab. Afinal, ele é presidente, ele criou o PSD, mas como prefeito de São Paulo, ele derrubou São Paulo, e uma das coisas que eu vou lembrar é isso, uma falta de respeito da dignidade do ser humano, das pessoas que tiveram os seus parentes, tirado os restos mortais e colocado em qualquer lugar, obra do Gilberto Kassab, né? Que para mim, eu não voto nesse cara, mas nem para nada, né? Mas tá aí, né? Eu não vou mudar o mundo, é mais opinião. Gilberto Kassab, não. Ele é líder na casa da mãe Joana, e é líder, todo mundo puxando o saco dele, porque é dono de um partido, né? E aumentou bastante a liderança com essa legenda, através dos eleitos aí. Mas enfim, problema dele, né? Problema dele. Se você encontrar o Gilberto Kassab, fala para ele que o Ligeirinho do rádio mandou um alô para ele. Você é um mané, viu? O mané enganou o povo de São Paulo, cobrou taxa. Essas taxas que existem hoje nos cemitérios, em toda São Paulo, essa falta de fiscalização, essa corrupção, obra do Kassab. Ponto final. Agora vamos falar, e nem eu acreditei, mas eu acredito em todo mundo. Vamos falar do ser humano que pensa nos outros, né? Vamos falar do ser humano que pensa nos outros? E Alencarzinho? Tem muita gente que pensa nos outros, né? No irmão, na irmã. Marque esse nome. Nome diferente. Ele é brasileiro, mas tem um nome diferente. Elie Horne. Marque esse nome. Ele merece aplausos. Elie Horne. Ele é brasileiro, bilionário. Está cheio de saúde. É um senhor de 80 anos. O nome dele você nunca viu falar, mas você andando pela cidade de São Paulo, principalmente nos prédios de luxo, condomínios, você vai encontrar a marca Cyrela. C-Y-R-E-L-A. Cyrela. Administrado pela Cyrela. Construído pela Cyrela. A marca Cyrela. Ele é dono da Cyrela, a maior construtora de luxo do país. Elie Horne tem 80 anos de idade. Ele é referência internacional. Repito, ele está com saúde, trabalha ainda. Ele é dono da maior construtora de luxo do Brasil, Cyrela. Ele convocou 25 empresários para ajudar as pessoas mais necessitadas e fazer doações. E em vida, ele está doando já agora toda a sua fortuna. Ele decidiu por conta própria doar 60% da sua fortuna. E ele diz: o bem que dá sentido à vida é fazer doação. O objetivo dele é fazer caridade e filantropia. É preciso dinheiro para isso.
E eu tenho. Olha só a humildade e a simplicidade. A previsão é que a Cyrela, empresa de Elie, fature este ano em torno de 10 bilhões. Eu estou falando que é prédio de luxo. Ele só constrói prédio de luxo. Ele é bem humorado. E o bilionário, ele costuma rir, dar gargalhadas. E ele diz uma frase que emociona. Olha a frase que ele diz. As pessoas perguntam: Elie, quem é seu sócio? E ele ri e diz: meu sócio? Deus é meu sócio. Se Ele quer que eu faça caridade, eu preciso ganhar dinheiro. Então eu já ganhei dinheiro. Em pleno 2024, hein? Tem gente que até se esconde para falar isso. Quem normalmente faz isso é ostentadores. E ele não é. Ele não aparece. Está aparecendo agora na reportagem. Ele não gosta de festas. O dono da Cyrela. Ele não faz selfie. Ele não faz joguinho do tigre. Ele trabalha de verdade. Ele é brasileiro, tem descendência judeu. Elie, bilionário, já comprometeu a doar 60%, está em documento, da sua fortuna. Essa determinação ele atribuiu à religiosidade. Judeu, Elie disse que ouviu do seu mestre religioso, Menahaiken Mendem Shenesson, que a sua missão era convencer outros empresários a seguir pelo caminho da caridade. O bilionário dono da Cyrela reuniu 25 empresários para criar o projeto Think Tank do Bem, destinado à ideia de promover iniciativas positivas em diferentes frentes. Olha só de ele convocar, e quem é que não vai aceitar essa missão? Seus amigos aderiram à iniciativa: Fábio Barbosa, Sil da Natura, Ellen Gracier, o Gracie, ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Amanda Clabin, dona da Clabin Irmãos S.A., Guilherme Benchimol, fundador e presidente do Conselho de Administração da XP, e Alexandre Cruz, sócio da Give Mauá, entre outros. No início já, hein? O bem é algo que dá sentido a tudo na nossa vida e que faz você um ser humano melhor. E o que você faz de bom enquanto tiver cabeça são palavras dele. 80 anos de idade, saúde e recursos eu tenho. Eu quero fazer o bem até o final da minha vida, até os últimos dias, ressaltou o empresário que já faz doações milionárias sem se promover, sem fazer holofote, sem tirar fotos. Sempre com a resposta na ponta da língua, Elie disse que não para de trabalhar, nem de produzir, porque se fizer isso, vai achar que está morto. Diz ele: eu não quero parar, porque parar é morrer. Se Deus me deu força para produzir, eu sou covarde se não produzir. Tenho 2 prazeres na minha vida: a leitura e a filantropia. Merece palmas, hein? O bilionário dono da Cyrela disse que o propósito maior da vida é fazer o bem e ajudar o próximo. Caridade é dividir algo com quem tem menos condição que você. Em seguida, o empresário ensina: aprenda. Se alguém não tem e você tem mais ou a mais, não dar é muito egoísmo. Mais do que egoísmo é não tomar conta da sua existência. Todos nós somos irmãos. O bilionário dono da Cyrela
ainda afirma. Ele admite que seu maior desafio é convencer outros empresários a segui-lo. Tento, não consigo, às vezes consigo, mas tento. E já conheci e trouxe muitos empresários para ajudar nessa jornada. Eu citei alguns aqui para vocês. Quer dizer, donos de conglomerados. Segundo ele ainda, ele perdeu a vergonha de pedir aos amigos para fazerem doações, filantropia. Minha missão é perseverar. Vou repetir, diz o dono da Cirela. Minha missão nessa terra é perseverar nesse caminho. Para mim, o problema que prende as pessoas é o egoísmo, não é a cultura, não é cultura não, é egoísmo sim, é egoísmo das pessoas, e a pessoa não tem noção de que Deus existe. Pessoal, quem está falando aqui, aos 80 anos de idade, é o bilionário brasileiro, descendência de judia, Elie Horney. Ele já assinou o documento. 60% da sua fortuna destinado a doações sérias de filantropia. Nós começamos aqui o bate-papo falando de tragédias. Jovens que cessaram por conta de outros seres, cessaram suas vidas. E a gente encerra essa nossa participação com essa história verídica, linda, de exemplo bom, do Elie Horney, fundador e presidente da Cirela, a maior construtora do Brasil, bilionário brasileiro. Parabéns, Renata Dias, do portal Só Notícia Boa, do meu amigo Rinaldo de Oliveira. Deus esteja presente na sua vida e na vida de todos os seus, porque afinal, tudo que vem de Deus, né? Preste atenção. Todos nós, eu e você, possuímos um forte senso para amar e sermos felizes. Cultive esse otimismo e pense: existe bondade em todas as pessoas. Depende também de mim, de você, contribuir para trazê-las à tona. Na vida, tudo tem um lado positivo, se você souber encontrá-lo. Ame o que você tem, antes que a vida se faça ensinar a amar o que você tinha, o passado. É importante sempre ser uma pessoa que oferece algo bom a quem quer que seja. O que as pessoas oferecem de volta não é sobre você, e sim sobre o reflexo do que elas exatamente são. Continue sendo uma pessoa boa. E também é importante que você seja uma pessoa que ofereça algo bom a quem quer que seja. A vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é saber vitalizar as sombras e aproveitar a luz.
Muitas pessoas só se preocupam em viver muitos anos e não em viver bem, quando na realidade não depende totalmente delas viver muito, mas sim viver bem. Veja um exemplo hoje na televisão, na internet. As mulheres, homens também, só mostra momentos para plásticas, né? É impressionante a gente fazendo transmissão e de repente interrompido. Complicado, hein? Vamos lá. Eu não sei onde eu parei. Quer dizer, eu não parei, né? Mas a transmissão parou. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão me ouvindo neste momento. Um grande abraço. Repetindo, a vida é um caminho de sombras e luzes. O importante é saber vitalizar as sombras e aproveitar a luz. Muitas pessoas preocupam-se em viver muitos anos e não em viver bem, quando na realidade não depende totalmente delas viver muito, mas viver bem. E eu relacionava aqui o seguinte: você vê na televisão, na mídia de modo geral, nas revistas, mulheres e homens também, antes era só mulheres, mostrando cremes, novidades do mercado internacional, para você ficar com a pele boa, sem aquele pé de galinha, não é verdade? Você tem um corpo perfeito, bonito, tal, tudo isso é válido, mas se você não tiver uma mente limpa, né,